meu nome é Malu. Hoje a gente está começando mais um episódio do nosso podcast Oficina Cast, aqui da Oficina do C. Eu estou aqui com a minha colega. Oi, meu nome é Raika. E a gente vai entrevistar o Mike. Você pode se apresentar pra gente? Posso. Oi, eu sou o Mike Santos, residente, morador, nascido na cidade de Varginha, conhecida como a cidade do ET, né? Sou influencer, atualmente considerado um dos motoristas mais famosos do sul de Minas, já chegando em Minas Gerais, e também um dos motoristas mais famosos do Brasil, né? E tem um bocado de coisa no currículo aí do Mike Santos que vou apresentar no decorrer do tempo. Ok. A nossa primeira pergunta é, quando você era criança, você pensava em ser motorista? A questão do motorista foi muito ligado na minha vida por completo, né? Vou começar a dizer que eu sou de uma família muito pobre de maré de si mesmo, né? E nunca tive brinquedo assim, a não ser que no decorrer da minha idade, assim, passando alguns anos no decorrer a partir dos meus 8 anos, 9 anos, que eu fui ganhar brinquedos no final do ano, Natal, com essas campanhas que tem, né? Que arrecada alimento e doações, e também doa brinquedo para criançada, e eu fui bem distante de ganhar esse tipo de brinquedo. Por quê? Porque eu vim de um orfanato, né? Do Educandário Olegário Maciel. E lá no Educandário, todas as vezes que a gente ganhava os brinquedos, muitas das vezes os maiores, né? Os maiores pegavam os brinquedos e vendiam os brinquedos mais novos. Então, praticamente, a gente só tinha um sabor de ganhar o brinquedo, né? E aí vem a questão do motorista. O único brinquedo que eu tinha, eu pegava galhos grandes mesmo, ou bambu, né? E amarrava uma corda e fingia que eu era motorista de ônibus. Então, já vem daí o amor de ser motorista de ônibus. Já antigo. Já desde pequenininho, que já era o meu brinquedo ali. Sim. Então, ligou, né? Essa vontade de ser motorista de ônibus. Você não é mais motorista por quê? A questão de não ser motorista é por conta de eu realizar e me sentir completo com um sonho realizado. Como assim, Mike? O que você está querendo dizer? Eu sempre tive um sonho de ser motorista, porém eu estudava bastante. Atualmente, eu tenho mais de 230 certificados, dentre deles na área da saúde, de urgência e emergência. Sou técnico de enfermagem e também brigadista profissional, ou seja, bombeiro civil, não um bombeiro militar, mas sim um bombeiro civil. Nessas formações que eu tenho na área de enfermagem, né, eu me graduei como técnico de enfermagem, um dos técnicos de enfermagem mais habilitados do Brasil, né? E eu estudei bastante, mas foi só afastando essa questão de ser motorista. Quando eu consegui ser motorista de ônibus, que eu tive o prazer de trabalhar como motorista de ônibus, que na vontade não minha, mas sim de Deus, de ser influencer, né? Que eu comecei a fazer os vidinhos de influencer, eu senti realizado. Quando eu senti realizado, eu já estou pautando por outras visões, né? Voltar na parte da enfermagem, até mesmo motoboy, e dar um investimento na parte de influencer, que começou a dar certo. Sim. Principalmente em Varginha, mas muito mais no Brasil, né? Que tem muitas coisas boas para mim. E por falar nessa coisa de ser influencer, como que você começou a gravar os vídeos para as redes sociais? Aconteceu que eu comecei quando eu era motorista de ônibus, eu sempre tive essa mania de falar bom dia, boa tarde, boa noite. Eu tive sempre essas características de ser uma pessoa educada, genial, sabe? E ali eu comecei a ter adeptos, né? Os passageiros começou a ter aquela gratidão, aquele retorno muito amigável, né? Sim. E ali eu, trabalhando como motorista, sempre me senti meio fechado. Falei, poxa, eu sou motorista, eu queria estar mais com os passageiros. Porque a nossa função, a gente tem sim muita responsabilidade de embarcar e desembarcar os passageiros, porque é a carga mais valiosa do mundo, é os passageiros, né? Sim. E então eu sempre tive
não somente uma, vamos dizer assim, uma vontade de estar ali, dar uma boa educação, algum retorno, mas eu queria fazer mais, muito mais. E aquilo estava me deixando muito triste, né? A qual eu pensei em desligar da empresa que eu estava trabalhando como motorista de ônibus, e eu pedi uma confirmação a Deus antes de desligar, né? Quando eu pedi a confirmação a Deus, eu esperei o tempo do Senhor, aí eu cheguei lá na coordenação e pedi conta. Quando eu pedi conta, o coordenador disse assim: Mike, faz o seguinte, não pede agora não, faz essas 2 voltas, depois que você voltar a gente conversa. Falei, beleza. E nessa vez eu fui fazer a minha viagem, né, essa jornada, no bairro Carvalhos, né, e ali tem uma influenciadora chamada Emily Cauane. E ali, com a Emily Cauane, ela embarcou na frente, ficou ali na frente conversando e falou: Mike, eu tenho uma coisa muito séria para te falar com você. Eu só vou descer desse ônibus quando eu terminar de falar com você sobre o que eu tenho que falar. Eu falei, então beleza. Nas paradas, ela mencionava a questão do que ela queria falar comigo. E ali no finalzinho ela falou assim: Mike, por que você não começa a gravar vídeo do jeito que você é? Você vai explodir, porque você é autêntico. E o povo vai gostar de você. Eu falei, ué, será? E ali no meu coração eu senti a confirmação de Deus. Eu falei assim, não, então eu não vou pedir conta não, eu vou fazer esse teste, né? Eu vou escutar o que a Emily Cauane falou. E ali ela desembarcou e eu fiquei com aquilo ali na cabeça. No outro dia eu pedi para uma pessoa gravar eu dirigindo e eu escrevi embaixo só uma frase, no vídeo mesmo, editei, escrevi a frase, não é um motorista que é lento. Perdão, não é o motorista que anda atrasado, é um ônibus que é lento. E aquilo ali deu 3.000 visualizações. E na época eu tinha, acho que de seguidores, eu tinha 2.200 seguidores só. E os meus vidinhos que eu fazia, dava 100 visualizações só. Quando deu 3.000, eu falei, tô famoso. Fiquei famoso. Falei, agora vamos continuar. E ali eu comecei a continuar e estudar. Eu sempre fui uma pessoa que eu sempre estudei, sempre gostei de estudar tudo que eu faço. Na hora que eu fui estudar como ser influencer de um ônibus, eu tive umas ideias e criatividades. Foi aí que eu fiz um vídeo, né, uma atriz que ela sobe do ônibus, ela fala, motorista, tem como você ir correndo? Eu tiro o cinto do ônibus, desço e saio correndo. Aquele vídeo foi o vídeo que deu, na época, deu mais de 100.000 visualizações. E todo mundo da cidade que entrava dentro do ônibus falava desse vídeo. Falei, opa, eu acho que tá dando certo. E eu continuei e vou deixar você fazer mais perguntas, porque eu falo demais. Quais foram as suas maiores dificuldades entre influencers? Como influencer? Para ser influencer? Certo. As dificuldades para ser influencer é se posicionar, ter criatividade sempre, né? O influencer, ele precisa saber o que você está influenciando. E eu confesso que, como motorista, eu tive uma dificuldade, motorista influencer, porque o tempo que você tem que fazer a rota no horário certo, então sempre anda em atraso por conta das dificuldades do asfalto, da malha viária, dos semáforos, dos horários. Então, ser influencer como motorista, uma das maiores dificuldades que eu posso mencionar era gravar os vídeos, né? Como era gravar os vídeos? Eu tinha que parar ou no ponto central, ou nos postos, né? Que são, cada bairro tem posto 1, posto 2, né? O posto 2 sempre é os bairros que tem uma parada ali. Vou dar um exemplo, que no bairro do Carvalhos, na linha Carvalhos 22, o posto 2, que é o posto de parada, é perto do cafezal lá em cima. Gravar também na rodoviária, muito barulho, né? Então você ter pouco tempo para fazer. Os meus vídeos, queiram não acreditar, eu gravava eles em 45 minutos a 3 minutos, né? E ali a dificuldade foi
se brandando, foi se diminuindo através que eu fui estudando. A mexer com editores, aumentar a voz do vídeo, a retirar a voz do vídeo, a edição do vídeo. Então, para ser bem claro, as dificuldades que eu tive como influencer de motorista era gravar o vídeo em pouco tempo, saber editar, foi uma das maiores dificuldades que eu tive, ter a criatividade, que eu acho que foi a especial, que é obter a criatividade para agradar, né? E como os meus vídeos sempre foram com pessoas normais, reais, pessoas que nunca gravavam vídeo, a minha maior dificuldade era passar esse tema, porque as pessoas, além de serem meus seguidores, eles eram meus fãs e queriam gravar comigo. Então a dificuldade de ensinar ali para eles ali em pouco tempo, eu digo que só a mão de Deus para ter dado tudo certo. Porque eram pessoas tímidas, pessoas que não eram acostumadas a gravar vídeos, que foram gravando vídeos comigo. Tem um exemplo de uma atriz que eu quero chama Madalena, né? Eu creio que eu tô acertando o nome dela. Ela disse pra mim que o sonho dela era ser atriz da Globo. Era ser atriz de novela. E quando ela gravou o vídeo comigo, um dos vídeos que mais viralizou também, deu 80 mil visualização na época, todo mundo chamou ela, todo mundo abraçou. Ela, outra vez que ela gravou o vídeo comigo, ela gravou mais solta e ela gravou chorando e muito emocionada, dizendo que queria continuar a gravar vídeo comigo. Uma das maiores dificuldades também que eu tive como influencer é sair da profissão de ser motorista, porque a cidade inteira não quis isso, não quis, né? Então uma das maiores dificuldades também é isso, horário, gravar, ter saído da profissão, muitas coisas que envolvem aí como influência. Qual foi mais divertido de ser influencer? O que foi mais divertido de ser influencer, eu vou falar, uma das coisas mais divertidas que eu vi foram pessoas emocionadas, pessoas muito alegres para tirar foto comigo, isso foi muito divertido. A alegria das crianças, a alegria do pessoal querer tirar foto. Uma das coisas mais marcantes de ser influencer é que eu fui pro SBT, né? Através dos vídeos, eu tive uma grande visibilidade e com uma agência, não sei se pode mencionar, uma agência que gostou no meu trabalho, pediu para mim estar nessa parceria, me levou também para o SBT. E essa foi uma experiência incrível, porque eu gravei com o Danilo Gentili, com o Diguinho, com o pessoal da banda do Traje Rigor. Depois ali, com essa espontaneidade, por isso que eu vim até com essa roupa, que é uma roupa muito marcante, porque ali eu conheci muita gente da produção do SBT. Mike, mas só foi do SBT? Não. Que os vidinhos também me levou lá pro pessoal da turma do Bar do Tchão, aonde que tem aqui de Varginha, o Emerson Tchepo, tem lá a equipe lá, a Letícia Caminhoneira, conversei com o Bar do Tchão, almocei com o Taicim, conheci toda a equipe deles lá também. Fora que de cantores também, são vários, viu? Por conta dessa coisa divertida, né, que eu vivi. Eu conheci vários famosos, né? Até mesmo fui convidado para ir para Mansão Maromba, né? Estou alinhando por isso que eu saí do ônibus, porque eu estou alinhando para ir para Mansão Maromba, né, do Toguro, e também a mansão, deixa eu tirar aqui, a mansão dos influencers de Alfenas, que tem uma equipe de Minas Gerais e Brasil que vai também nessa mansão dos influencers. Outra coisa divertida foi os cantores, né? Que através de ser influencer da cidade, eu conheci vários famosos, vários cantores, né? Vamos lá, o MC Caco, o MC Rick, né? Tem a Amanda Lins, cantora de pagode, a Raquel, a DJ. Nossa, tem muita gente. Eu vou esquecer, mas foram vários famosos, né, que eu tive esse convívio, né? Muito legal. Então, pra gente encerrar, quais que são seus planos pro futuro?
Os meus planos para o futuro, eu vou dizer uma verdade, né? Os meus planos para o futuro é fazer que influencers se produzam. O que é isso, Mike? O que você está querendo dizer? Os meus planos futuros é multiplicar essa bênção. É mostrar para as pessoas, esse é meu plano agora, daqui para frente, é mostrar para as pessoas que conseguem, que podem, que devem realizar os seus sonhos. Porque tem muita gente que tem muito mais talento do que eu. Muito mais talento do que eu, porém, eles não acreditam em si mesmos. Eu vou dizer uma coisa que é verdade, né? Eu quero perguntar, eu posso fazer uma pergunta para vocês? Posso? Claro. Vocês sabem de algum influencer negro da cidade? Na cidade também. Algum influencer? Vocês conseguem mencionar algum influencer de ponta negro? É uma das coisas que é um sonho. É fazer que pessoas negras também acreditem. Eu esqueci de falar também na resposta de dificuldade. Mas a cor da pele ainda deve ser muito pautada. Por quê? Porque quando você sai de uma rotina que dá certo, qual que é a rotina que dá certo hoje? Jogador de futebol, cantor de funk, né? Essas coisas dão mais certo. Porém, um influencer como eu, que quer fazer vídeos simples, criativo também, não estou dizendo que eles fazem errado, estou falando assim, esses conteúdos alegres, uns conteúdos puros, né? Que não tem bobagem, que não tem bagunça e tal, é mais difícil, muito mais difícil. Então, uma das maiores dificuldades também como influencer é isso. E através dessa dificuldade, eu estou estudando para trazer mais pessoas periféricas, pobres, negras, brancas, mas pessoas, porteiro, vigilante, ou qualquer pessoa que trabalhe em qualquer tipo de serviço, gari, né? Sejam influenciados por mim também e fazer os conteúdos acontecer, que muita gente precisa ver o que um professor faz. Você pode ver que hoje uma das trends de escola, né, que é um professor participando com os alunos. Então é isso que a oportunidade da internet traz, porque a internet ela deixa você ser o que você quer ser. Porém ainda tem muitas pessoas fechadas, e principalmente pessoas negras que estão fechadas, não acreditam no seu potencial num país que é mais de 60% negros, né? Então, os meus planos para o futuro é trabalhar, claro, mas também trazer conteúdos criativos para animar pessoas a fazer conteúdos também, né? Importantes e alegres. E você tem algum recadinho para deixar? Tenho sim. Como eu disse para vocês, a questão de ser um influencer, de motorista de ônibus, eu quero deixar um recadinho muito importante. Primeiro, o recadinho que eu quero deixar é que os motoristas trabalham sob pressão, né? Tanto de jornada de trabalho, tanto de trânsito, que isso pesa muito para os motoristas. Então, quando eu era motorista, eu queria entregar para você que está vendo esse vídeo, que o motorista é ser humano, que o motorista ele faz o melhor e que ele ali no volante ele tem mais de 100 vidas que ele é responsável, que ele tem que cuidar. Então o recado importante é evitar xingamentos. Quer xingar, quer falar alguma coisa com o motorista, evita. Tem os canais de comunicação, canais da prefeitura, canais do Demutran, canais até mesmo da empresa, né? Entre em contato com a empresa, diretamente com a empresa, não com o motorista, né? E o recado que eu quero deixar também, muito importante, você que pega ônibus de transporte público, chega 10 minutos antes de você embarcar, tá? Porque o ônibus não espera você que tem que esperar o ônibus. Então, chega 10 minutos de antecedência. Outra coisa que eu quero mencionar, que acontece muito, mulheres, se tem algum abuso, alguma coisa dentro do ônibus que você se sentiu violentada, assim que você sofrer alguma coisa, acione o motorista, tá? Que o motorista sabe o que vai fazer,
beleza? E mulheres, sofreu isso, vai imediatamente para a delegacia e faça assim uma denúncia, tá bom? E o ônibus tem câmera. Muito obrigada pela sua presença aqui. Então a gente vai encerrar aqui o primeiro bloco desse episódio. E agora a gente vai começar nosso segundo bloco do episódio com o nosso convidado Ian. Oi gente, meu nome é Yankee, eu tenho 23 anos, atualmente eu sou estudante de economia, bem aqui pertinho na Universidade Federal de Alfenas. Eu trabalho com clima, com sustentabilidade, com mudanças climáticas e é um prazer estar aqui junto com vocês hoje. Como foi sua infância? De primeira pergunta, né, essa é uma das perguntas assim que ela vem na minha mente sempre, né, quando eu tô em qualquer lugar do mundo, eu sempre fico, isso me persegue, né, porque é onde a gente tem que saber qual que é as nossas raízes, de onde a gente vem, mas contextualizando para vocês, né, a minha infância foi algo muito triste também. Eu perdi toda a minha família paterna, então eu não tenho pai, não tenho tia, não tenho avô, não tenho vó, e meu primo foi preso por tráfico de drogas. Então eu venho de um lugar onde drogas e bebidas alcoólicas, agressão, coisas assim, elas me perseguiram também por bastante tempo, sabe? Então, desde pequeno, eu cresci com realidades onde eu via meu pai batendo na minha mãe, onde meu pai chegava bêbado em casa e tinha toda aquela questão com a minha irmã também, sabe? Questões de agressão com a minha irmã, onde a gente tinha que sair de casa pra dormir na rua mesmo, pra correr das agressões do meu pai, pra que ele não machucasse as minhas irmãs, a minha mãe também. Então foi algo assim bem difícil de crescer, de viver, mas que é algo que eu também não esqueço, porque é a minha origem, é de onde eu vim, bem lá do interiorzão mesmo de Minas Gerais. Eu não falei, mas eu sou de Lagoa Dourada, que é uma cidade perto de São João del Rei, que eu não sei se vocês conhecem, mas é uma cidade assim bem legal. Lagoa Dourada é conhecida por ter bem no início do século XX, né, quando os portugueses chegaram lá em Lagoa Dourada, era uma lagoa cheia de ouro. Então século XIX, quando eles chegaram lá, né, aqui no Brasil para fazer toda a questão do ouro, descobriram Lagoa Dourada. Então foi uma das cidades que construíram Ouro Preto, construíram São João del Rei. E aí lá eu cresci, né, sempre com o desejo de eu preciso ser uma pessoa diferente, eu preciso ter alguma coisa na minha vida que vai ser de impacto na vida de outras pessoas. Então eu sempre fui crescendo, eu cresci orientado com esse pensamento, né? Eu vou ser alguém grande, eu preciso de alguma forma mudar a realidade da onde eu vim, sabe? A minha mãe não tem ensino superior, meu pai nunca frequentou escola, eu sou a única pessoa da minha família, né, que tá num espaço como esse, né, que é uma universidade pública, que participa de eventos de magnitude internacional com pessoas incríveis, sabe? Pra mim é uma honra ter uma foto com o Lula, ter uma foto com o Shawn Mendes também, gente, ter uma foto com o Shawn Mendes, de estar nesses espaços, sabe? E falar assim, eu tô aqui porque eu mereço estar, sabe? Então eu cresci tendo essa mentalidade de estar em espaços assim que nenhuma das pessoas da minha família pode estar, sabe? Mesmo que eles tentem muito, muito, muito mesmo, é algo que eles ainda não que tentem, sabe? Porque quando a gente tenta, a gente consegue. Mas que eles pensem assim, não é algo que eles cresceram acostumados, sabe? E aí uma coisa que eu falo, né, sempre pra minha irmã, né? Minha irmã tem 10 anos, e eu falo, estuda inglês. Estuda inglês porque eu tenho certeza que você vai ter esse pensamento igual o meu, assim, de eu mereço isso, eu quero isso, sabe? E aí foi quando eu tava bem menorzinho, né? Eu sempre fiquei pensando, e se eu aprender uma língua nova? E se eu começar a estudar um idioma novo? Se eu, vou pegar o inglês. E aí foi nisso, né, de indas e vindas, de fugindo de pai, de fugindo de mãe, porque eu sempre fui assim, bem louquinho da cabeça, viu, gente? Eu não fui orientado assim, sou certinho, sou estudioso. As minhas notas eram medianas. Então eu sempre fui desse jeito. E aí eu foquei numa biblioteca que tinha lá perto da minha casa, né? Que eu nunca vou esquecer da secretária da biblioteca, que é a Solange, mesmo o nome da minha mãe. E aí ela falava assim, você é muito inteligente, você merece alguma coisa assim. E aí aquilo começou a ressoar tanto na minha cabeça, porque nada é tão diferente quando você vem alguém que não é você, que não é nada perto da sua família e acredita no seu potencial. Quando uma pessoa vira pra você e fala assim, nossa, você tem a cara ideal desse negócio, você é a alma disso aqui e você merece muito alguma coisa além disso, sabe? E aí quando você começa a acreditar nisso, quando você ouve alguma coisa parecida com isso, né, você começa a acreditar no fundo do seu coração que é aquilo que você merece. E aí foi nisso, a Solange falava comigo assim, você é inteligente, Lagoa Dourada não é o seu lugar.
seu lugar é longe daqui, é em outro espaço, é falando coisas pra pessoas que vão te ouvir mesmo e que vão te levar a sério. E aí eu falei, gente, eu preciso dar um jeito. Comecei a estudar inglês com o livro da escola, da biblioteca pública, comecei a entender, aprendi verbo to be, fui falando, é isso, present continuous também, fui aprendendo dessa forma. E aí depois disso eu falei, depois que eu tava bem avançado, eu comecei a pensar assim, gente, e agora que eu sei falar inglês, eu vou fazer o que com isso, né? Porque não basta nada a gente saber falar inglês e não saber aplicar o negócio. E aí eu comecei a pensar, gente, eu tô estudando aqui o ensino médio, o Covid acabou de começar, na verdade o Covid ia acabar de começar, e aí eu comecei a pensar, será que existe uma escola no mundo onde eu possa ir e dormir e não ter que encontrar minha família? Porque eu sempre pensei assim, gente, é até um pecado falar isso, mas eu sempre quis sair de perto da minha família, sabe? De ter minha própria responsabilidade, ter meu próprio quarto, convidar as próprias pessoas que eu quero pra minha casa mesmo, sabe? Tem que dar satisfação pra ninguém. E aí eu comecei a pesquisar isso, né? Eu vou estudar em outro país, será que isso existe? E aí até que eu encontrei a UWC, que é a United World Colleges, né, que são os colégios do mundo unido. E aí na época eu não consegui a bolsa, né, que eu ia estudar 2 anos em outro país, mas eu consegui um short course, que é um curso curtinho, que você vai para outros países, aprende e conhece uns conhecimentos bem legais, e foi naquilo que eu comecei a me aventurar. Fui pra Espanha, tive que voltar por causa do Covid, mas foi uma experiência muito incrível que eu pude aperfeiçoar ainda mais o meu currículo. E aí depois eu vou contando ainda mais coisas sobre essas viagens e tal, mas depois que eu retornei da Espanha, eu tive o contato assim que eu precisava mesmo, né? Tipo, de ter uma experiência, de ter ali um ponto de partida, de alguma pessoa que acreditou em mim, sabe? Eu lembro que na época eu vendi trufa pra participar desse programa, pra pagar a viagem, e que a minha família não tinha condição. Eu venho de uma família, né, como eu disse, a minha família não tem condição de pagar uma viagem internacional. Então, essa questão da infância, ela ressoa nisso também, sabe? A gente não tinha dinheiro pra pagar uma viagem internacional, a gente não tinha sapatos novos todo mês, a gente não tinha roupas novas. Eu lembro que me perguntaram uma vez na universidade, né? Você gosta de vestir chinelo, né? Porque até hoje eu vou de chinelo pra universidade, gente. Aí isso sempre vem na minha cabeça, né? Quando eu era menor, eu não tinha outra coisa pra ir pra escola não, gente. Era só chinelo e camisa rasgada, um cheiro forte de corpo mesmo, de corpo humano, que eu ia pra escola, eu ia sempre, mas eu não desisti. E eu acho que uma das coisas mais importantes da minha vida é esse passo, né? Independente do que você tem, vá pra escola, leia livros, estude mesmo, porque é isso que importa, sabe? Pra você ser uma pessoa diferente, o conhecimento vai te libertar de qualquer situação que você tiver. Seja qual for ela, você se liberta de tudo, lendo, escrevendo, compartilhando conhecimento, aprendendo mesmo, porque essa é a chave ali do negócio, sabe? Acho que eu falei bastante coisa, desculpa. Arrasou. E o que te levou a ser ambientalista? Isso é uma pergunta bem difícil. Confesso que eu nunca recebi uma pergunta dessa. Acho que similares. Mas o que me levou a estar nesse espaço, né? Eu falo mais ativista, mas ambientalista também tá tudo certo. É a questão de ver situações e não ficar quieto, sabe? Eu acho que a gente tem perfis, a gente tem escolhas, a gente tem ali visões sobre tudo. E tem coisas também que vai te incomodar, sabe? Eu acho que um ponto de partida disso foi quando eu era menor, né? A minha casa, ela é perto de um aterro. Então, tipo, aterro é quando eles vão aterrando ali, jogando lixo, vão jogando coisas ali. E aí a minha casa era bem próxima, né? Tipo, a minha casa era aqui e o aterro era bem aqui. E aí eu vi aquela situação e falava, gente, não é possível, né? Por que eles estão jogando as coisas aqui? Será que é realmente essa ideia pra aterrar um lugar? Será que realmente tem isso, essa ideia, tipo, de vou jogar esse lixo, né, que era lixo misturado com terra, nesse lugar e vou deixar? Vou só ver isso acontecer? E aí eu comecei a colocar na minha cabeça que aquilo ali não era normal, gente. E aí eu fui descobrir que existe uma palavra que chama racismo ambiental, que é quando a gente, por ser pessoas pretas, a gente sofre mais do que pessoas brancas em situações de clima, de sustentabilidade. E aí quando a gente sofre isso, a gente começa a ver que vem determinada falta de políticas públicas em determinados lugares, localidades. Então o racismo ambiental vem disso. E aí eu comecei a entender, né? Nossa, mas eu tô aqui nesse bairro que é marginalizado, que é um bairro periférico, eles estão aterrando aqui com essa desculpa de tô aterrando com terra, mas é uma terra disfarçada com lixo. Eu vou ver isso acontecer e eu faço o quê? E aí veio esse senso de libertação, né? Que eu falo libertação, mas é um senso de incômodo, né? Porque é a mesma coisa, tipo,
eu vou lá, aperto seu braço, você se incomoda e você fala alguma coisa comigo. É isso que veio comigo, sabe? Veio na minha cabeça. E aí eu comecei a pensar, pesquisar, fazer leitura, e aí eu comecei a ser abraçado por uma rede de pessoas de vários lugares do Brasil que começaram a entender sobre essa situação e me dar vários, assim, insights do que eu poderia fazer e agir naquele momento, sabe? Graças a Deus hoje o aterro não existe mais, a natureza ela tá surgindo nesse espaço, é a minha casa lá ainda, na casa da minha mãe, a natureza surge naquele espaço, eu não tive que fazer nada além do que o incômodo, né, tipo, de ficar perguntando para as pessoas mesmo por que aquilo acontece, e aquilo simplesmente parou, né, não teve mais o aterro, mas uma coisa em mim despertou, que é esse senso de ambientalista, né, e aí eu comecei a pesquisar, fui atrás, estudei, descobri um curso chamado ICLO, que é World Climate Leaders, que são pessoas que estudam sobre o clima e que depois eles se tornam líderes do clima. E aí foi lá no ICLO que eu conheci uma rede maravilhosa que foi me dando insights, né, pra pesquisa. Foi lá que eu comecei a descobrir sobre essas questões de eventos internacionais. Foi lá que eu comecei a realmente ter esse pontapé, né, nessa carreira ambientalista que não é algo formado, mas é algo que eu quero me especializar ainda. Quais projetos você participou e como ele foi? Pergunta difícil também, mas vamos lá. Eu participei de vários projetos, tantos projetos virtuais, tantos projetos presenciais. Atualmente, né, eu sou voluntário numa ONG, na verdade, que é uma ONG ligada ao clima. A gente pega todos os documentos que a ONU produz, que as Nações Unidas mesmo em si produz, e traduz isso para pessoas que não sabem falar a língua oficial da ONU, né, que é a língua que é o idioma inglês. E aí a gente trabalha nisso, né? A gente tem uma rede de voluntários, a gente tem pessoas que fazem todo esse trabalho, né? A ONU produziu um texto em inglês, mas numa comunidade lá no fundo da Amazônia, as pessoas não sabem falar inglês, mas eles têm super curiosidade para ler o que é isso e como aquilo vai impactar direto na vida deles. A Climate Cardinal pega esse texto, traduz para português com os nossos voluntários e entrega para essas pessoas para que elas também tenham acesso a esse tipo de documento. Porque hoje em dia, né, a gente, dentro desses eventos, tem muito sobre isso, né? A gente precisa salvar o meio ambiente, a gente precisa fazer com que a Terra não chegue a 2 graus Celsius, a gente precisa fazer com que pessoas tenham acesso a coisas. Mas a pergunta que fica, né, que coisas, né? Que coisas que as pessoas têm acesso? Como que não faz deixar a Terra chegar nesse espaço, sabe? Nesse clima ali. E aí, vem várias dúvidas, vem várias coisas, né? Hoje, como o Mike falou, né? A população brasileira, 60% é preta, e aí vem de uma coisa, né, que a gente começa a imaginar, né? Essas pessoas pretas, elas sofrem mais do que as pessoas brancas. Onde moram essas pessoas? O que elas comem? Onde elas vivem, né? Que é onde elas moram. O que elas fazem? Onde elas trabalham? E aí, né, tem esse documento, acaba que não é muito a favor disso. Porque a gente vai tendo essa experiência de ler, né, desse projeto que eu participo, de ler esses documentos, de participar deles, eu tenho muita experiência de ler isso e ver que falta muito, sabe? O racismo, ele tá estruturado dentro dessas coisas, porque às vezes até o jeito da gente pensar é um tipo de racismo. E aí quando falta um parágrafo, sabe, na Constituição Brasileira, num Policy to Brief da ONU, onde fala que onde falta falar de pessoas pretas, de pessoas LGBTs, de pessoas neurodivergentes, em parágrafos desses, onde falta esse tipo de conversa, a gente começa a ver situações ali que talvez não me engloba, sabe? Eu trabalhando, né, na Climate Cardinals, eu tive acesso com muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo. E esse é um dos projetos que eu mais me orgulho de falar que eu participo. Eu comecei lá como especialista em comunicação, aí depois de 6 meses eu subi para coordenador de projetos, e aí eu fiquei 8 meses como coordenador de projetos, e aí a gente coordenava muitos projetos do mundo inteiro, sabe? Então tinha ONGs, tinha pessoas mesmo, tinha o próprio Estado, né? Quando eu falo Estado, eu falo prefeituras também, que vinham atrás da gente pra gente traduzir, pra gente fazer todo esse trabalho incrível. E aí agora, né, recentemente eu saí, mas eu sou voluntário, então eu sou voluntário ali atuando indiretamente, né, com as negociações ali internas, conversando, intermediando também conversas, às vezes falando com pessoas brasileiras, porque eu era o único ponto focal aqui no Brasil que intermediava esses diálogos. E aí agora eu fico como um voluntário, né, amando assim eternamente tudo que eles me deram, todo o conhecimento, tudo que eu pude aprender. Mas também estive em outros espaços, né?
Eu ajudei ali em alguns projetos que eu fui criando, né, que é atualmente eu estou criando, né, que é o Ecoverde Lab, que é o Ecoperifa Lab, que é um projeto, né, que eu estou tentando montar ali sozinho, mas que vai ter uma rede já que está me apoiando, que é a questão de levar o conhecimento climático para determinados lugares, sabe? Não só online, mas para dentro de escolas em Varginha, para dentro de espaços assim que realmente importam mesmo. Talvez trazer para vocês também, talvez eu quero muito. Trazer isso para vocês, trazer essa comunicação aqui, para que as pessoas elas se entendam, né? Tipo, que elas se aperfeiçoem o conhecimento delas, sabendo que o que é clima, o que é sustentabilidade, o que é meio ambiente, o que é sustentabilidade financeira e afins, sabe? Sim. Então são projetos que eu me orgulho muito de fazer parte. Eu estive indiretamente em outros lugares também, que confesso que me fugiu da mente algumas coisinhas assim que eu poderia agregar, mas que são projetos incríveis que eu tenho certeza que quando vocês forem pesquisar no meu LinkedIn, na minha rede social, vocês vão descobrir também. Mas acho que é isso também. Quais países você conhece e quais você pretende conhecer? São muitos. Mas antes de eu falar isso, né, eu quero falar uma coisa pra vocês que é muito importante para as pessoas também que assistem. Todos os países que eu conheci foi através de uma bolsa de estudos, foi através de pessoas que acreditaram em mim. Então eu nunca paguei nada, eu nunca paguei para ir para Paris, eu nunca paguei para ir pro Egito, eu nunca paguei pra ir nesses lugares. Foi através de bolsas de estudos, de pessoas que acreditaram na minha história, que acreditaram no meu trabalho e que fizeram eu chegar nesses espaços. Eu acho que eu me perco nas contas sempre, mas foi mais de 10. Eu tenho certeza que foi mais de 10 países que eu pude conhecer através desses financiamentos, dessas acreditações na minha pessoa. Em 2019 eu fui para a Espanha, que foi um dos primeiros países que eu fui a participar, né, que veio depois da minha aprovação no Short Course da UWC, que era um curso curto, Short Course significa curso curto, sobre ação e paz. Então meio que a gente foi lá com 50 jovens do mundo inteiro também para trabalhar com a questão de como resolver conflitos globais. A gente pode pegar um exemplo tipo Israel e Palestina. Como que a gente, formado na UWC Short Course, pode trabalhar num contexto como esse? Depois disso eu fui para Alemanha, na verdade, participar de uma semana intercultural numa universidade lá no meiozinho da Alemanha, em Umenau, onde eu pude trabalhar com economia e sustentabilidade. Então eu fui levar todos esses insights, aprendi bastante coisa com pessoas muito incríveis, inclusive o MP3. Vocês conhecem o que é MP3? Eu tô deixando de conhecer, vocês são mais novos, mas o MP3 é aquele negocinho de ouvir música. Eu fui na universidade onde foi inventado o MP3. E uma outra curiosidade ainda, sabe o Isaac Newton? Não tem a maçã? Sim. Um galho, na verdade não é um galho, né? Mas uma muda da macieira que caiu a maçã na cabeça do Isaac Newton, tá plantada lá na Universidade Técnica de Umenau. Então, tipo assim, foi uma experiência que eu falei, gente, não é possível que eu tô aqui vendo essa maçã que caiu na cabeça do Isaac Newton. Que não é necessariamente a maçã, mas é a tataraneta da macieira. Mas aí depois eu fiquei 2 semanas lá na Alemanha. Depois disso eu comecei a focar aqui na América Latina e participar de projetos legais também, que eu tenho certeza que aqui também tem isso, né? Que não é só na Europa, que a gente tem muito essa visão, né? A Europa é o centro do mundo e que se for que se dane o resto, né? Na verdade, a gente tem que valorizar mesmo a nossa latinidade, né? Que a gente é latino. E aí eu fui pra Argentina, eu venci um campeonato de empreendedorismo lá, então eu ganhei um prêmio muito legal, que inclusive as inscrições estão abertas, que é o Bootcamp Trama. E aí eu fui pra lá, participei desse Bootcamp, a gente teve aula com várias pessoas, eu tive aula com o dono da Mercedes-Benz lá, que é o que trabalha lá na filial da Argentina. A gente conheceu muitas pessoas do grupo Heineken também, que eles estavam lá presentes, pessoas assim bem influentes. A gente teve um papo mesmo sobre empreendedorismo, né, como montar uma empresa, como nesse esquema, sabe, de vamos levantar um CNPJ. E aí a gente foi pra lá e eu, tecnicamente junto com a minha equipe, né, a gente inventou ali uma luz que ela tinha um sensor que ela apagava sozinha. É uma coisa que já existe, mas a gente inventou que já existia. E aí a gente ganhou, sabe? Ganhou um prêmio lá, ganhou um curso gratuito online também, ganhou várias coisas. Tinha um sorteio de AirPods, tinha um sorteio de iPhone. É uma coisa assim muito legal, que é uma das melhores universidades lá da Argentina, que é a ITBA, né? Que é tipo a FGV do Brasil, mas lá é a ITBA.
E depois disso eu fui para o Chile participar de um encontro da Juventude por Escazú, que Escazú aqui no Brasil aqui na América Latina é um dos temas mais debatidos, né? Foi nesse momento que eu comecei a me identificar nessa causa ambiental também, porque lá no Chile a gente começou a debater sobre a importância da gente defender, né, o Escazú aqui na América Latina, porque é isso que defende as políticas ambientais no nosso território, sabe? Não ter um acordo de Escazú no Brasil, na América Latina, é defender que não aconteça coisas como estão acontecendo agora lá no norte, né? Que a Belosum tá fazendo toda aquela loucura, né, de extrair petróleo, de afetar a comunidade ali originária que está morando naquele lugar. Então, esse acordo é exatamente para proibir, né? Para proibir que coisas como essa aconteçam lá, aqui no Brasil e em vários países da América Latina. E aí eu fiquei lá uma semana no Chile, aprendi bastante, conheci várias pessoas incríveis também. Depois disso eu comecei a focar mais nessa carreira de sustentabilidade, de participar desses eventos, de vamos ver coisas para fora da nossa cabeça, da minha cabeça, né? O que eu posso participar? E aí eu encontrei a COP, né? Que é a COP 29, que foi a primeira COP que eu fui participar, que aí não foi uma coisa assim que eu pensei que eu estaria, né? Porque eu sempre pensei, gente, eu acho que eu nunca vou conseguir chegar nesse lugar. O Lula vai nesse espaço, a Marina Silva tá aí. E aí, quando foi ver, gente, do nada, faltando 4 dias pra COP acabar, eu cheguei na segunda semana. É um espaço muito interessante lá, porque é dividido por zonas, tem a Green Zone e a Blue Zone. São espaços onde a sociedade civil, que a pessoa pode participar, e tem espaços onde o Lula, onde o Putin, onde pessoas bem importantes mesmo, como os presidentes, né, eles vão para negociar. Não só essas pessoas, né, mas os diplomatas oficiais de cada país. E aí eu fui pra lá, comprei a passagem, fui fazendo conexão no mundo inteiro, fui assim, quebrando mesmo. Brasil, Alemanha, Turquia, Azerbaijão. Cheguei lá, faltando 4 dias pra acabar, pude acompanhar, pude ver pessoas incríveis. Aí bem na hora da saída, eu não sei quem falou que era atleticano, mas aí eu fui lá e vi o Ronaldinho Gaúcho. Eu não sei se ele joga no Atlético mais. Mas aí eu fui lá e vi o Ronaldinho Gaúcho na Copa 29, porque ele foi um dos convidados pra participar. E aí eu fiquei muito feliz. Falei, gente, não é possível. Tô aqui, saí do Brasil. Como que isso pode acontecer comigo, gente? E aí, todo momento eu ficava me perguntando, como que o filho da Solange e do Walter tá aqui? Por que eu tô nesse espaço, gente? Isso aqui não é pra mim. E aí a nossa mente tem isso, né, gente? Eu não mereço, eu não posso, eu não quero, eu não devo. Tem pessoas mais qualificadas. Destrua isso da sua cabeça. Tira isso da sua cabeça e pensa que é o seu lugar sim. Que você merece estar naquele lugar porque você trabalhou muito pra lutar, pra estar naquele lugar. E aí eu ficava pensando, né? Vou estar aqui sim, vou fazer o que eu tenho que fazer. Ia lá, levantava cartaz, brigava. Gente, eu discutia com os presidentes, com os diplomatas, falava assim, vocês... Porque eles criam documentos. E aí, como eu disse, né, da Climate, eles criam documentos e aqueles documentos vão decidir a nossa vida. Aquilo ali que eles escrever vai importar pra gente. Então, eu ficava assim, gente, como assim? Cadê as pessoas originárias nesses documentos? Eu ficava assim, louco. Eu gritava nos corredores assim, sabe? E aí eu falava, cadê o parágrafo onde fala sobre pessoas pretas? Cadê esse lugar que defende pessoas LGBTs? Até então não tem muitas coisas sobre, né? Porque a ONU é bem, assim, dividida. Mas isso é outro assunto. E aí eu pude conhecer toda essa galera. Trabalhei bastante também, pude... ver coisas que eu nunca imaginei, sabe? Eu nunca imaginei mesmo do fundo do meu coração estar nesses lugares. E aí, depois que eu saí do Azerbaijão, né, eu comecei a encontrar outros projetos. Fui lá, recebi a aprovação para estar no Egito. Desde pequeno, gente, eu sempre falava assim, o Egito, né? Meu país favorito é o Egito. Falava assim, gente, o Egito, um dia eu vou. Minha professora, né, como eu disse, né, quando eu era menor, eu ia só com as roupas rasgadas, só assim daquele jeito mesmo, bem simplesinho, bem humildezinho, que a minha mãe, coitada, não tinha condição. Aí a minha professora de histórias ensinava, né, e eu ficava na minha cabeça, um dia eu vou nesse lugar, gente, eu vou nisso aí, nem que eu tenha que, sei lá, parcelar 12 vezes sem juros, mas eu vou pro Egito, eu vou conhecer as pirâmides do Egito. Só que isso é uma realidade muito distante. Hoje em dia a gente recebe um salário mínimo que muitas vezes não dá pra pagar quase nada. Sim. Como que uma pessoa preta vai pro Egito assim? Uma pessoa preta, pobre, assim, marginalizada, né, diante dos viés da sociedade, como que vai estar num lugar desse? E aí, eu fui lá pro Egito, participei dos eventos lá, conheci as pirâmides do Egito, tive toda essa oportunidade para estar lá, e foi um sucesso mesmo. Aprendi sobre sustentabilidade, sobre ODS, que é um dos temas que eu debato também.
foi um sucesso. Depois disso eu tive a oportunidade de estar em outros lugares, né? Eu fui para Brasília, fui para o Pará, que esse ano teve a COP do Pará, fui para o Uruguai também participar de um painel sobre lixos industriais, né? Como que a gente faz para tratar esses lixos. Empresas próximas da gente, né? Faz todo essas questões, né? De manuseio de lixo, como que esse Policy Brief pode ser aplicado em empresas como essas. Então foi um trabalho bem legal, pude ouvir, pude trabalhar, pude brincar também, porque não é só assuntos sérios, é também sobre espaço onde a gente aprende, onde a gente cultiva, onde a gente cria amizades com pessoas incríveis. E depois a outra pergunta, né, qual país eu pretendo conhecer? Gente, meu sonho é ir para Maldivas. É ir lá naquelas águas azul, ver o negócio, nadar com os tubarão, com os golfinhos, sei lá o que tem naquela água lá, mas é tomar um banho naquele lugar, porque eu acho que é maravilhoso, né? E aí Sim. Eu cresci vendo isso, vou pra Maldivas, não sei o que, vou fazer, vou lá coisar. E é o meu sonho, então eu vou pra Maldivas um dia, porque pra Dubai era meu primeiro sonho, mas pra Dubai eu já vou esse ano, então eu vou pra Maldivas. Ok. E pra encerrar, então, você tem algum recadinho pra deixar pro nosso público? Tem sim. Eu até confesso que eu tô muito feliz mesmo de estar aqui. E um recado que eu dou pra vocês, né? Parafraseando a Djamila Ribeiro, né? Que eu não sei se vocês já viram falar sobre Djamila Ribeiro. Leiam sobre ela. Ela fala sobre a questão de quando uma mulher negra quando uma mulher negra se avança, a sociedade inteira avança com ela. E aí, parafraseando, né, pra gente, quando um jovem levanta e anda, quando um jovem tá num espaço, toda a sociedade tá com ele. Eu tenho certeza que eu não fui sozinho pra COP, eu não fui sozinho pra esses lugares. Eu fui com todas as pessoas que acreditam em mim e que tenho eu como inspiração, sabe? Então, esse é meu recado. Acreditem em vocês, porque vocês são fortes, vocês são a juventude que vai governar esse lugar que a gente mora agora, que vai fazer com que a gente tenha ali bons frutos sobre tudo. Não desistam, não pensem que vocês são menores ou que são algo inferior de qualquer outras pessoas. Vocês são importantíssimos, o trabalho de vocês são maravilhoso. É maravilhoso e eu desejo muito sucesso e é isso. Muito obrigado, viu? Muito obrigada. Então aqui a gente encerra o nosso episódio. Muito obrigada por assistir e até o próximo.